Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e podendo ministrar a santa palavra de Deus. É sempre um privilégio, querido. Eu sei que ministrar a palavra do Senhor requer uma grande responsabilidade. E ainda mais assistido, pelo o mestre da nossa igreja, que é o nosso bispo, Então, eu clamo a Deus para que o Senhor sempre me dê graça, porque pregar a palavra do Senhor é mais do que um prazer, querido, é um privilégio. Porque eu costumo sempre dizer que ser pastor não é uma profissão. Ser pastor é chamado de Deus. Você ser pastor é muito mais do que ser um ser humano, Você tem que ser algumas coisas, às vezes até assustadoras. Às vezes tem que ser forte, tem que ser fraco, tem que ser grande, tem que ser pequeno. Tem que se fazer de tudo um pouquinho, como diz Paulo. Ora se faz de louco, ora se faz de bom, ora se faz de ruim. Mas tudo isso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, sem a misericórdia do Senhor, sem a bondade e o favor de Deus, jamais eu estarei aqui nessa noite para ministrar a santa palavra de Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo de número 4. A Andressa ali arranjou ali a escritura para nós e a gente vai ler nessa tradução. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Somente até aí, irmã Andressa. Querido, curva a sua cabeça por um momento. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te glorifico por tua graça e favor, meu Deus. Sou tão pequeno, Senhor, e necessitado do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, me usa para falar com a tua igreja, Pai. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite veio, Senhor, para te adorar, para te bendizer e para ouvir a tua palavra. Então, neste momento, que não haja, meu Deus, nenhuma interferência do inimigo, Senhor, mas que cada um de nós estejamos prontos para receber aquilo que o Senhor nos tem para nos entregar nesta noite, Pai. Tome seu assento nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero dar, querido, um tema a esta mensagem. Não troque o seu propósito pelas propostas. Eu estava lendo essa palavra hoje, e fiquei muito maravilhado. Minha esposa fez lá um negócio lá não sei como é que ela chama aquele negócio lá, levou para mim. E se vamos sentar um pouquinho ali fora, diga, agora não vou poder. Eu estou numa graça tremenda aqui do que Deus está me entregando, e eu preciso concluir. Eu preciso receber essa mensagem que o papai está me entregando. E uma mensagem muito forte, uma mensagem curta, mas uma mensagem muito forte, porque eu recebi de uma forma gloriosa. E depois eu fui lá fora com ela e disse que eu queria que na mesma intensidade com que Deus me entregou, a igreja pudesse receber esta palavra também. Não troque o propósito pelas propostas. Se você quiser escrever, escreva isso aí. Em 3 livros sagrados, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, essa história ela vai ser narrada. Mas no livro de Mateus, ele traz uma simplicidade na história. No livro de Marcos, ele traz um pequeno trecho em 2 versículos narrando a história. Mas no livro de Lucas, ele traz um esclarecimento extraordinário, querido, dessa palavra. Ele traz assim uma revelação muito profunda. Porque quando a gente não lê com atenção, e a gente não lê outros livros, a qual a mesma história está presente,
a gente acaba muitas vezes até pregando uma coisa. Eu sempre preguei que depois de 40 dias, depois de jejuar 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Mas não é isso que Lucas está dizendo aqui. Lucas está dizendo que durante os 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Então escute bem isso aqui. Durante 40 dias, o Senhor está jejuando. O Senhor está em oração, porque quem jejua também ora. Mas ele estava no início do seu ministério. Olhe para cá para você entender isso aqui. Jesus estava no início do seu ministério. Por quê, pastor? A Bíblia diz que ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista e recebe o Espírito. Então, naquele momento em que Jesus sai das águas, ele é cheio do Espírito de Deus. E dali, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E olhando para esse contexto, eu vi algo extraordinário. Eu vi Deus enchendo o Cristo, preparando para o momento de tentação. Porque Deus não pode ser tentado, mas Cristo foi. Como nós somos tentados. Então nós somos tentados. Só que Jesus, ele não tinha desejo carnal para ser tentado por coisas carnais. Então o diabo, por não conhecer o ministério profético a fundo de Cristo, ele disse: vou derrotar Cristo no deserto. Vou derrotar ele com algumas propostas. Eu vou dar a ele algumas propostas e eu vou destruir, eu vou destronar, eu vou tirar todo o propósito dele para essa terra. Escute o que eu vou dizer para você. No início da minha e da tua caminhada, que nós somos cheios do Espírito Santo, o diabo já fez e continuará fazendo altas investidas para destruir o nosso propósito. Qual é o nosso maior propósito? Ser salvo. Esse é o maior propósito, querido, de Deus para a humanidade. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Essa é a vontade de Deus. Mas o diabo, ele vai investir muito alto para tentar, querido, nos oferecer aquilo que vai nos desfocar do propósito. Nós lemos no início que Jesus estava cheio. Eu vou ler um pouquinho aqui no capítulo 4, na minha tradução, diz assim, ó: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada. E terminado eles, teve fome. Terminado os 40 dias. Alguns pontos me chamou bastante atenção nesta mensagem. E um deles foi Jesus, um homem santo e justo, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se ele, sendo o Cristo, foi tentado pelo diabo, imagina eu e você, as tentações que vivemos todos os dias. Muitas vezes a vontade de parar, de desistir. Eu quero durante essa mensagem contar 2 testemunhos, querido. E um testemunho eu quero começar contando ele sobre uma jovem chamada Luciana. Luciana era uma menina muito dedicada a Deus. Eu acompanhei parte da vida daquela jovem. Eu não era cristão, mas eu admirava o comportamento daquela moça. Aquela moça, sendo filha de pastor, eu passava onde ela trabalhava, na esquina, eu trabalhava assim, e dobrando, ela trabalhava do outro lado, e a gente passava, e por trabalhar próximo, a gente sempre tinha aquele cumprimento: boa tarde, bom dia. E o pai dela, muito amigo, aquele cara muito querido. E o tempo passou anos, e aquela menina tinha aquele perfil. Chegou um dia que ela conheceu um rapaz. Esse rapaz até faleceu alguns anos atrás. E quando ela começou, querido, a
a se relacionar, a conversar, a andar com esse rapaz, eu acredito que neste momento foi a grande investida do diabo para destruir os planos e projetos daquela moça. Aquela moça que estava formando no ensino médio. Aquela moça que tinha sonhos de fazer uma faculdade. Aquela moça que tinha um ministério nas suas mãos. Ela teve o seu ministério interrompido por conta dos prazeres e as coisas que este mundo ilusório ofereceu para ela. Eu por um tempo saí daquele trabalho onde eu estava e não a vi mais por algum tempo. E um dia, querido, eu vinha subindo uma rua. O Railiano sabe onde é que fica ali o campo do Jalisco, né? Ele conhece bem Monte Alegre, estou falando do estado do Pará. E eu venho subindo a rua e ela vem andando de lá para cá. Eu não quis acreditar que aquela moça que eu estava vendo era aquela moça educada, aquela moça meiga, aquela moça simples, aquela moça cristã, aquela moça estudiosa. Eu não sei como é que chama aqui, mas lá em Manaus chama galeroso, né, Raliano? E no Pará chama malandro. Malandro é um camarada descolado, né? Que é malandro de rua, assim, que não gosta de trabalhar, que usa drogas e tudo. E, querido, ela vinha sozinha, descendo a rua, com um cigarro na mão, balançando os braços e arrastando o chinelo. Estava na moda esse negócio nessa época. Arrastava-se o chinelo, no chão e balançava os braços. Esse era uma característica dos tais malandros que a gente via naquela época. E ela olhou para mim quando chegou perto de mim. Aquela moça que para dar bom dia, ela tinha dificuldade por conta da timidez. Ela olhou para mim e disse: "E aí, moleque?" Mascando o chiclete, fumou o cigarro, eu não fumava, então jogou próximo de mim: "Tudo bem contigo?" E desceu para casa. E aquela moça nunca mais saiu da minha cabeça até hoje, querido. Não saiu. Tempo em tempo eu lembro, por quê? Porque eu não era cristão e eu tinha uma visão do cristão tão correta, tão certa, que eu dizia: não, é impossível uma pessoa como ela se desviar dos caminhos de Deus. Mas eu vi isso acontecer, queridos. E aquela moça começou a usar drogas, aquela moça começou a afundar cada dia mais. Aquela moça saiu da casa dos pais, que era pastor, e começou a viver com esse rapaz uma vida completamente deturpada daquilo que o pai projetara para ela, uma vida completamente diferente daquilo que Deus preparou para ela. Então, às vezes, nós trocamos o nosso propósito pelas propostas que o mundo oferece. As propostas estão aí presentes. A proposta de uma moça que quer tirar você do teu casamento, a proposta que quer tirar o teu filho de um caminho reto e colocar no caminho das drogas. Essa proposta está constantemente sendo colocada diante de nós e dos nossos filhos. Todos os dias isso está acontecendo. Então eu precisava falar esse testemunho para que a gente pudesse tomar muito cuidado, querido, com aquilo que muitas vezes parece ser bom, às vezes até negócios, mas é negócio sujo. E o diabo muitas vezes faz isso para tentar nos iludir. Vai ser bom, você vai ganhar um dinheiro rápido, mas talvez aquilo ali vai custar 20 anos de trás das grades. Talvez aquilo ali vai custar, querido, o teu caráter, a tua dignidade. Jesus estava iniciando o seu ministério e ele não podia manchar a sua história por conta das propostas do diabo. Então o que o diabo faz? Ele chega diante de Jesus, sabendo que ele estava jejuando durante 40 dias. Ele diz: eu quero pegar ele na necessidade dele. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? O alimento. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava transbordando da glória.
Mas ele tinha uma necessidade. Olhe para mim, para você entender algo. O diabo, ele vai tentar roubar de você o propósito através das suas necessidades. A necessidade vai ser, naquele momento, oferecido algo para suprir, para arrancar de você aquilo que você iria viver de uma forma gloriosa pelos próximos anos da sua vida. Então ele queria nesse momento dizer: Jesus, tu é filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Pega esta pedra que não é comestível, pega esta pedra que não é de se comer, que não é alimento, e transforma para você se alimentar. Olha a proposta do diabo, querido. Pega a pedra, transforma e come. O diabo está dizendo: pegue aquilo que não é para se fazer pão e destrói a tua vida, destrói o teu ministério. Porque o que o Senhor vai oferecer no final da tentação de Jesus é pão. Mas não é um pão de pedra, é um pão de trigo, é um pão preparado para um alimento digno, para alguém que está jejuando, para alguém que está buscando a presença do Senhor. Então o diabo oferece pedra, mas eu queria dizer para você, querido, ignore as pedras que o diabo tem oferecido e aceite o pão que Deus tem colocado para mim e para você todos os dias. Se você está entendendo, por favor, faz alguma coisa, bate palma, dá um glória, que o céu nessa noite estremeça e que o diabo saiba que as pedras dele jamais serão aquilo que vai nos destruir. Escute isso aqui, querido. O pão é feito de trigo. Pão não é feito de pedra. Então pedra não é para se fazer pão. E qual é a palavra o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer? Que o povo plantava o trigo e da colheita do trigo malhava para se fazer o pão. Eu queria rapidamente tomar um ganchozinho aqui. Sabe o que é trigo? É semente. Lança. Eu falei nessa manhã, algumas pessoas estavam aqui, sobre lançar a semente. Você tem uma sementeira na mão. E você pega a semente e lança. E quando você lança a semente, a tendência daquela semente é nascer. E ela cresce e ela produz. Se nós lançarmos um caroço de manga, vai nascer uma mangueira e vai produzir uma manga? Porque tudo aquilo que você planta multiplica, seja bom ou seja ruim. Aqui está um alerta para mim e para você: plante aquilo que é bom. Porque se você plantar o que é ruim, você vai ter que colher aquilo que é ruim. E o pior, talvez aquilo que você plantou e colheu, você ainda vai ter, querido, que comer. Achando ruim ou não, você vai ter que comer. Então plante a semente, pegue o trigo, e do trigo você terá o pão. O que foi que Jesus fez mais na frente? Ele não pegou pedra e disse: olha pessoal, vou transformar essa pedra em pão. Não. Ele pegou o pão e deu graças e multiplicou. Olha para cá que eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida, aleluia. Aquilo que você tiver na mão que agrada a Deus, Ele vai multiplicar e vai prosperar nas tuas mãos. Ele vai prosperar para alimentar você, para alimentar os teus filhos, para alimentar aqueles que não têm nada a ver com você, mas eles vão comer daquilo que você tem nas tuas mãos. A Bíblia diz que quando o Senhor chega e diz: o que que tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Quem tem? Tem um garoto aqui com os peixinhos e tem alguns pães. Traga aqui para mim. Eu vou multiplicar aquilo que, aleluia, você tem nas mãos. Então se você tiver aquilo que vai servir para alimentar outras pessoas, te prepara. Deus vai multiplicar através daquilo que você tem. Deus é poderoso para realizar tamanha obra. Mas não leve pedra, porque Deus não vai multiplicar pedra.
Em nenhum momento a gente vai ver Deus multiplicando pedra. Ele vai dizer, coloca aqui, Josué, 12 pedras para representar as 12 tribos. Mas ele não vai dizer, leve pedra para transformar em pão. Não, 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 não. Ele vai dizer, colha o maná segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, colhe por os 3 dias. Segunda-feira tem maná de novo. Sabe o que ele está dizendo? Colha para um dia, porque no outro dia vai apodrecer. Mas na sexta-feira colhe, porque até domingo ele vai estar bom. Então nós temos que ter o suficiente daquilo que Deus disse. Colha só o suficiente, tenha o suficiente. Não corra atrás daquilo que Deus não preparou para você. Seja satisfeito e feliz com aquilo que Deus te deu. A esposa que Deus te deu é a melhor mulher que Deus poderia colocar na tua vida. O teu marido é o melhor homem que Deus podia te dar. Então te alegra com este homem, com essa mulher, com os filhos que você tem, com a casa que você tem, com o carro, seja novo, seja um carrinho meia-vida. Se alegra com aquilo que Deus colocou na tua mão, porque uma hora dessa Ele pode pegar aquele carrinho 95 2000 e transformar num 2024, porque Ele é Deus para cumprir promessas nas nossas vidas. Dê um glória a Deus nessa noite. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Ele é um Deus que surpreende, querido. Ele é um Deus que faz e desfaz a hora que Ele quer. Então quando Jesus ele ouve a proposta do maligno, se tu é filho de Deus, olha a audácia do diabo, irmão. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí vem algo poderoso para mim e para você. Nada daquilo que o diabo, querido, falar, nada daquilo que o diabo te oferecer, ainda que tenha base bíblica, como ele mencionou que estava na palavra, é bom para nós. Sabe por quê? Porque Jesus disse, mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que vai te manter vivo não é aquilo que o homem prega, aquilo que o homem fala, aquilo que o homem ensina, mas o que a palavra do Senhor Jesus Cristo deixou reservado para mim e para você. Quer pão para comer depois de dias difíceis? Eu tenho a plena certeza de que Deus, Ele já preparou o alimento para mim e para você. Ele estava dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra de Deus. Então quer um conselho? Obedeça a palavra de Deus e espere. Está com fome? Não aceite, querido, pedra no lugar de pão. Está com fome? Espera, porque depois de você suportar os dias difíceis, Deus vai enviar os anjos para te servir, para que você possa se alimentar daquilo que é provisão de Deus. Então não aceite a provisão do diabo, mas viva das provisões de Deus para a sua vida. Viva da provisão de Deus, viva daquilo que Deus enviou para você, daquilo que Deus preparou para você, porque muitas vezes nós queremos aquilo que Deus enviou para outra pessoa, a gente quer para nós. Só que nem sempre aquilo que é bom para o teu irmão é bom para você. Deus, Ele é bem específico no que Ele faz. Então, não troque o propósito pelas propostas. Esaú, quando ele está chegando de uma caçada, ele chega com fome, morrendo de fome, não é? E ele sente um cheiro saboroso. O que é isso aí, Jacó? Ah, meu irmão, um guisado que estou preparando desde madrugada. Saboroso, deixei a carne, deixei a lentilha aqui no tempero, né? E agora preparei, tá gostoso, tá muito bom. Dá um prato para mim aí. Olha para mim aqui, querido. Dá um prato para mim. Te darei, mas com uma condição. Me dá o direito da primogenitura. Sabe o que Esaú diz? Ele zomba da primogenitura. Ele zomba do propósito. Sim ou não? Se você olhar para a palavra, ele vai dizer assim: do que me serve o direito à primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? É tua.
ele implora. Ele chora nos pés do seu pai, dizendo: pai, me dá a bênção da primogenitura. Filho, eu não posso, porque você rejeitou o propósito e aceitou a proposta. Então não negocie o propósito que você tem. O propósito é do céu, a proposta é do homem. O céu cumpre propósito e a terra te oferece proposta para tirar de você o propósito de Deus. Então não abra mão daquilo que Deus preparou para você, do que um momento só de proposta, aceitar a proposta por um momento e perder o propósito para a vida inteira. Isso é tão maravilhoso, queridos. Isso é tão maravilhoso, eu fiquei tão impactado quando eu vi isso, quando eu vi Jesus dizendo: olha, eu não posso transformar esta pedra em pão, porque esta pedra é proposta, mas eu sei que uma hora virá a provisão de Deus, e eu vou poder encher a minha barriguinha e sair daqui cheio da glória ainda. Deus vai te alimentar e você ainda vai continuar cheio do Espírito Santo. A proposta pode até te alimentar por um momento, mas ela vai tirar de você a graça, vai tirar de você o propósito, vai tirar de você o Espírito. Viva o teu propósito e rejeite as propostas. Lembra quando Acã, ele chega lá em Jericó? Ele tinha um propósito de quê? De servir o exército de Deus, coordenado por Josué. Mas quando eles destroem a cidade de Jericó, a Bíblia diz que por que ele se ilude? Por uma proposta. Qual foi a proposta? Uma capa babilônica e alguns utensílios. Já leram essa história? Ele pega, por um momento talvez ele: eu sempre sonhei em ter uma capa babilônica. Eu sempre sonhei com isso, com aquilo. Não custa nada realizar por um momento. A proposta é um momento. E talvez a proposta seja a destruição de tudo aquilo que Deus tinha para o teu futuro. Acã pega a capa e os utensílios e leva e esconde dentro da tenda. Está tudo, aparentemente tudo bem. Mas eles vão lutar contra a próxima cidade de Ai. E quando eles chegam em Ai, 23 ou 33 homens, se não me falha a memória, eles morrem no campo de batalha. E a Bíblia diz que Josué vai questionar com Deus. Não, se o Senhor está conosco, nós não padecemos, não perdemos batalha. Tem pecado no meio do povo. E a Bíblia diz, querido, para encurtar, que Josué chega, chama Acã de filho, abraça ele, fala para mim a verdade, Acã. Ele disse: meu senhor, eu vi uma linda capa babilônica. Olha o que ele disse. Se você for ler algumas traduções, vai dizer: eu vi uma linda capa babilônica. Mas escuta o que eu vou dizer para você, querido. É linda, mas não é para você. A capa é aparentemente bonita aos teus olhos, mas vai destruir o teu ministério, vai destruir o teu propósito. Não aceite aquilo que o diabo está te oferecendo, que é uma proposta momentânea para destruir uma vida de propósito. Ele tinha um propósito de se tornar um valente, de chegar e se apoderar da terra que Deus tinha preparado para ele. Sabe o que foi reservado para Acã? A Bíblia diz que foi pegado Acã e a sua família e colocado, querido, no vale de Jacó, e foram todos apedrejados, e tudo que era de Acã foi feito monturo sobre eles e atado fogo. Escute a revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. Cuidado, porque o que pode aguardar por essa proposta é o fogo que destrói, o fogo que consome. Aleluia. Viva sem capa babilônica, mas viva a promessa, viva o propósito. Viva sem utensílios, mas viva o teu propósito. É tão maravilhoso, querido.
Mas as propostas todos os dias estão aí, ó, batendo na porta. Há um evangelho agora, querido, que estão tatuando dentro da igreja. Estão agora, querido, profanando o templo. Agora estão apostatando. Agora estão se perdendo. É evangelho para homossexualismo. É um grupo de pessoas querendo atualizar a Bíblia para os seus costumes sodomitas. O que está acontecendo é o povo aceitando a proposta e negando o propósito de Deus. Oriente os seus filhos, oriente os seus amigos, fale de Jesus, fale que Jesus é justo, que Ele vai julgar, querido, vivos e mortos, que Ele vai julgar grandes e pequenos. Nós precisamos viver o nosso propósito. Precisamos, irmão Marcos, ser semelhante àquelas 5 virgens prudentes que pode até dormir, mas vai dormir com a vasilhinha agarrada de azeite aqui, porque na hora que o noivo vier, ele vai ter azeite para colocar na lamparina e ir ao encontro do noivo para abraçá-lo e desfrutar com ele das bodas do Cordeiro. Dá um glória a Deus nessa noite. Bendiga o nome do Senhor, aplauda bem forte Ele. Ele vive, Ele reina, Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar, queridos. A Bíblia vai mostrar para mim e para você Ele pegando Jesus, depois de Jesus dizer para ele que nem só de pão viverá o homem. No livro de Lucas ele vai inverter. No livro de Mateus vai estar diferente. No livro de Mateus, primeiro ele leva ao templo. No livro de Lucas, ele leva primeiro a um monte muito alto. Olha isso aqui. Olha a audácia do diabo, irmão. Eu vou ler para você entender isso aqui à luz das Escrituras. Olha só. Aleluia. O diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim. Olha a mentira do diabo aí, bispo. Porque foi entregue a mim. Querido, isso aqui é tão forte. Olha só. Todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei este poder e glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Você viu o que o diabo falou aqui? Tudo isso aqui, ó, foi dado a mim. Ele está mentindo, irmão. É a ilusão do mundo. As pessoas estão iludidas pelas coisas, pelas fantasias desse mundo. Só que quem está cheio do Espírito Santo, ele pega o diabo na mentira. Jesus pegou o diabo na mentira. Ele diz: tu é mentiroso, Satanás. Está escrito na palavra: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele estava oferecendo, querido, aquilo que ele não tinha. E tem muita gente hoje, querido, aceitando, se perdendo, se desviando por conta daquilo que o diabo está oferecendo com mentiras. É mentira do diabo. As propostas do homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu era um garoto de 18 anos, querido, e eu trabalhei com um empresário, e ele me prometeu mundos e fundos. No final, querido, a única coisa que ele fez foi: vai para a justiça e procura teus direitos. Sem cumprir nada daquilo que falou para mim. Eu não confio mais, querido, no homem. Pode me fazer promessas. Eu confio na palavra do homem de Deus. É diferente. Mas eu não confio no homem. Porque o homem muitas vezes ele está sendo usado pelo inimigo para tentar nos enganar. Tem muita gente sendo iludida, gente saindo do Brasil com a proposta de ficar famoso, com a proposta de ficar rico, com a proposta de tantas coisas.
E quando chega lá é um laço de morte para destruição. Então Jesus, ele repreende Satanás no momento que ele oferece todos os reinos do mundo. Ele estava dizendo: tudo é meu, tudo me foi dado. Mentira, ele não tem nada. Me diga uma coisa que o diabo tem. Só um título que ele tem. O infeliz é de pai da mentira. É a única coisa que o diabo tem, é o título de pai da mentira. Porque é mentiroso desde o princípio. Vê ele lá enganando Adão e Eva. Então ele quis enganar quem? O segundo Adão, que é Cristo. Ele chega lá para Eva e diz: só come. Sério, não vou morrer? Não, vai não. Está falando a verdade, não é? Estou falando a verdade, não vai morrer não. Comeu. Adão, aqui a serpente me falou que eu poderia comer, comi. Talvez Eva já estava enxergando o Adão nu. Mas Adão não estava enxergando Eva ainda. Quando ele come, os olhos dele se abrem. O que fizemos? Fomos enganados. Mas Jesus não. Jesus estava cheio do Espírito Santo. O que eu vim aqui dizer para você nesta noite é: busque sempre estar cheio do Espírito Santo. E jamais você vai aceitar as propostas no lugar do teu propósito. Você crê que Deus tem propósito para você? Você vive uma vida de propósito, de promessa diante do Senhor? Então não aceite as propostas. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria convidar o grupo de louvor para cantar um louvor, se me permite o bispo aqui. Um louvor somente para mim encerrar, em nome do Senhor Jesus, com esse terceiro ponto, querido, que é o momento que ele leva ao templo. E ele disse para Jesus: se tu és filho de Deus, olha aqui, porque aqui eu encerro a mensagem. Ele disse: se tu és filho de Deus, te lança-te daqui abaixo. Olhe para mim para você entender algo de Deus. Em momento algum, querido, Deus vai querer que você se lance abaixo para destruição. Mas o diabo estava tentando iludir Jesus. Te lança daqui abaixo, segundo as minhas ordens, tu vai cair. Segundo as ordens do diabo, Jesus iria cair. Então eu e você, querido, se estivermos conduzidos pelo Espírito Santo, não vamos cair e nem vamos tropeçar, porque os nossos ouvidos, eles não estão aguçados para as palavras malignas. Os nossos ouvidos estão aguçados para a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus disse: vai-te, Satanás, aleluia, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava naquele momento dizendo: chega, Satanás, eu não quero aquilo que tu estás me oferecendo, eu não quero os reinos deste mundo, porque o meu mundo não é desta terra, o meu mundo é do céu, o teu mundo é do céu, a minha casa é do céu, o meu tesouro e o seu tesouro está lá em cima. Então não se iluda com esta terra, mas encha os olhos, querido, com as coisas grandiosas que o céu tem para te oferecer. Feche os teus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Aleluia, medite na letra deste louvor neste momento. Sei que os teus olhos contempla, permanecem. vai acabar a tentação, querido. Teus ouvidos, se você não aceitar a proposta, estão sensíveis para ouvir. te prepara para viver o propósito de Deus. Aleluia, te alegra, ó igreja. Há um propósito de salvação para mim e para você. Te
prepara que ainda há muito pão para nos alimentar. Rejeita a pedra. Não aceite as coisas deste mundo. Não te lance abaixo, porque Deus te quer de pé. Ele é Deus que cumpre promessa. Jesus venceu o diabo no deserto. E eu e você também venceremos. Estamos vencendo todo dia. O deserto vai ter fim. Eu profetizo que os anjos estão chegando. Estão chegando para te entregar o pão que vem do céu. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor, igreja. Peça para Deus o renovo do Espírito Santo. Se encha do céu nesta noite. Se encha dele. Se encha dele. Aleluia. Viva o teu propósito e rejeite as propostas. Aleluia. Querido, não vai te derrotar e nem me derrotar. Eu e você não somos qualquer um. Temos promessa e propósito. Aleluia. Permaneça no propósito. Aleluia, aleluia. Esteja atento. Esteja vigilante. Cheio, cheio. Cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio para vencer. Cheio para combater. Cheio para viver propósito. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nessa noite. Diga para Ele: obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu e me ensinou a ser mais do que vencedor. Aleluia. Deus nos abençoe de uma forma gloriosa.